Hoje a gente vai falar do setor de renda urbana e analisar os principais fundos imobiliários desse setor, que são aí o TRXF11, o HGRU, o VIUR11 e o RBVA. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e a primeiríssima coisa que eu quero conversar aqui com vocês é o que é o fundo de renda urbana, do setor urbano ali, e por que a gente não consegue filtrar esses fundos imobiliários nos principais sites de fundos que a gente tem ali para fazer nossas análises. Quando a gente fala ali de fundos urbanos, a gente não está falando de um setor específico. Por quê? Porque, na verdade, os fundos urbanos, eles são híbridos, mas não híbridos de ter ali fundos de tijolo e fundos de papéis ao mesmo tempo. Eles são híbridos porque eles têm mais de um tipo de imóveis. Então, muita gente vão chamar eles ali de híbridos e muita gente vão chamar eles de mistos. Mari, quer dizer então que todo fundo imobiliário que tiver imóveis dentro da cidade pode ser urbano? Não, normalmente, tá? A gente vai ter fundos ali de renda urbana focados em imóveis específicos. Você não vai ver, por exemplo, escritórios, fundos ali de escritório sendo caracterizado como um fundo de renda urbana. Então a gente tem aí fundos que são focados em restaurantes, em lojas em geral, por exemplo, como a Pernambucanas. A gente tem aí faculdades, escolas, são prédios mais específicos em áreas mais abrangentes. E aí entra aqui também laboratório, construção civil e até algumas agências bancárias, junto com outros tipos de imóveis aqui que eu ainda vou mostrar para vocês. Então, quais que são as características dos fundos de renda urbana que são diferentes dos fundos de lajes corporativas, por exemplo, e dos fundos de logística? Os fundos de renda urbana, eles são focados nos grandes centros das cidades, porque eles buscam comprar imóveis ali, alugar e com o tempo eles querem vender com a maior facilidade. Agora que a gente já entendeu tudo isso, vamos analisar aqui esses fundos imobiliários na prática? Eu vou mostrar aqui para vocês, tanto no Funder Explorer, quanto no Status Invest, quanto nos meus FIIs ou Clube dos FIIs aqui, que é a questão de não ter um setor específico. Quando a gente vem aqui em ferramentas e a gente vai lá em ranking dos FIIs para a gente conseguir fazer aquele filtro que a gente sempre faz, e olha aqui para esse campo de setores, a gente vê aqui títulos e valores imobiliários, que são os CRIs ou recebíveis, os de shopping, a gente vê aqui outros de renda, de lajes corporativas, de tudo aqui, mas não tem a opção de renda urbana. Quando a gente vai aqui no Funder Explorer, a gente vem aqui em busca avançada dos FIIs, a gente consegue filtrar aqui por segmentos, por setores. E a gente tem agências bancárias, educacional separado, fundos de desenvolvimento, que são aqueles de construção ali, que eles constroem e vendem, enfim, fundos de fundos, hospitais, mas também não tem. A gente tem aqui mistos, varejo, mas nada que se enquadre especificamente no renda urbana. Então é muito complicado nesse primeiro momento para a gente saber quais são os melhores ali, porque a gente não consegue filtrar. A gente tem que olhar naqueles que são híbridos, que são mistos e fazer esse filtro. E aqui dentro do clube dos FIIs, a gente tem aqui a listagem, né? E a gente pode procurar, ó, tem agronegócio, agência bancária, educacional, a mesma coisa, mas não tem os de renda urbana. Se vocês encontrarem um site que tem renda urbana bonitinho pra gente, deixa aqui no comentário, que eu vou fixar aqui para todo mundo ver, porque eu acho muito interessante. E aí, como vocês já estão acostumados, eu já abri cada fundo imobiliário aqui em uma aba diferente para a gente conseguir fazer essa comparação e fiz aqui já a nossa listinha de critérios que a gente vai avaliar. E aí, qual que é o primeiro critério? O preço sobre valor patrimonial. No caso do TRXF11, ele está um pouquinho acima do que ele realmente vale, ó, com 4% aqui acima. No caso do RVBA, ele está abaixo do que ele realmente vale. No caso do HGRU, ele está um pouquinho acima, está muito próximo ali do preço justo. E no caso do VIUR, ele também está bem abaixo do que ele realmente vale. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no caso dos dividendos médios, tá? Vamos olhar na média, eu não gosto de olhar só os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses está aqui média de 9%, mas vem seguindo estável, não é muito diferente não. No caso do RVBA, quando a gente dá uma olhada aqui,
também é até estável os dividendos, média de 12%. No caso do HGRU, ele tem uma média também bem estável, teve esses últimos rendimentos aqui maiores porque ele realizou algumas vendas. Então, a gente tem que ter ciência que esses rendimentos aqui de 1,20, por exemplo, não é recorrente, ou seja, não vai acontecer, não vai continuar acontecendo nos próximos meses, justamente por conta dessas vendas. E no caso do VIUR, quando a gente dá uma olhadinha aqui, como ele é um fundo bem recente, ele nasceu aqui em junho de 2021, ele está pagando aqui uma média de quase 12%. Agora vamos dar uma olhadinha na quantidade de imóveis. Lembra que eu sempre falo para vocês que eu não gosto de fundos imobiliários que tenham menos de 5 imóveis? Vamos dar uma olhada aqui. O TRXF, ele tem 44 imóveis, 44 ativos. No caso do RVBA, ele tem 72 ativos. No HGRU, ele tem 17. Pelo menos aqui o que o site está mostrando, eu acho que ele tem um pouco mais. E no caso do VIUR, ele tem aqui 6 ativos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos relatórios desses fundos imobiliários. Já mostrei aqui para vocês, a gente vem aqui nos últimos relatórios, ó, relatório do dia 31/10. E aqui dentro dos relatórios, qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? A questão da vacância. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui a primeira coisa é que o TRXF não traz essa informação. Eu particularmente sei que ele praticamente não tem vacância porque todos os imóveis dele são específicos para os clientes. Então o cliente fala, ai, tô querendo abrir uma nova loja ali, ele vai lá e compra, enfim, são negociados nesse nível assim, então não tem vacância. Mas custava TRXF colocar um campinho ali, vacância 0%? Não custava. Vai que muda alguma coisa em um determinado momento. E aí, como é que o investidor vai saber? Enfim, vamos lá. No RBVA, ele já traz isso daqui logo nas primeiras páginas, ó. 0,2% de vacância, ou seja, menos de 1% de vacância. Lá no HGRU, primeiras páginas, vacância física, 0%, vacância financeira, 0%. Lembra a diferença de vacância física e financeira, né? Física é relacionada à parte desalugada dos imóveis, então quanto menor, melhor. E a vacância financeira é relacionada à parte financeira mesmo. Quanto menor, melhor também. Por quê? Porque a vacância financeira está se referindo ao quanto ele está deixando de ganhar nessa parte que estaria desalugada, por exemplo. No caso do HGRU não tem nada desalugado. E no caso do VIUR, a gente tem aqui como taxa de ocupação 100%, ou seja, não tem vacância, está 100% alugado todos os imóveis que o fundo tem. E agora o que a gente vai olhar? A alavancagem, ou seja, as dívidas que cada fundo imobiliário tem. No caso do TRXF11, ele tem quase 38% de dívida. No caso do RBVA, ele tem média de 15% aí. No caso do HGRU, em 2022, aqui ele traz a sequência de como que ele vai amortizar isso daqui, como ele vai acabar com essa dívida, mas atualmente ele está com uma alavancagem de 4%. E no caso do VIUR, ele está com uma alavancagem aqui bem pequenininha, de 123 mil, e ele tem aqui quase 300 milhões de patrimônio. E aí agora vamos dar uma olhadinha nos vencimentos. No caso do TRXF, a maioria vai vencer, ó, em 2030, em 2035 e em 2041. Então, assim, tá muito longe de vencer os contratos, isso é uma coisa muito boa. No caso do RVBA, vai vencer um pouco ainda em 2022, média de 14%, isso é um pouco preocupante. Vai vencer depois o maior valor lá a partir de 2030. Depois vence aqui 4% e tal, mas valores menorzinhos. No caso do HGRU, todos os contratos vão vencer depois de 2026. No caso do VIUR, todos os contratos, a maioria aqui também são atípicos, todos os contratos vão vencer aqui um pouco em 2023, 9%, 17% em 2024, em 2025 mais 7%. Então aqui tem um percentual muito alto aqui nesses 3 anos. E aí o restante só por volta de 2033 e 2036. Beleza, agora vamos dar uma olhada na concentração de receita. Quando a gente vem aqui no TRXF, a gente tem quase 60% vindo de um único inquilino, que é o Açaí. Então, isso aqui é preocupante. A gente tem aqui no RBVA
42% vindo aqui da Centauro, não, da Santander. Ele investe em imóveis ali também voltados para o ramo do setor bancário. Então, 42% em um único inquilino. No caso do HGRU, 32% aqui também tem essa concentração. E no caso do VIUR, 47% aqui na Ânima. Então, também tem concentração de receita. Agora vamos para a quantidade de inquilinos. Quando a gente vem no TRXF, 6 inquilinos, isso aqui é pouco. Por isso também que tem essa concentração. Ele tem muitos imóveis, mas a maioria para um único inquilino. Quando a gente vem aqui no RVBA, a gente vê aqui, ó, 7 inquilinos. Santander, Centauro, Coco Bambu, Caixa, Renner. Então, assim, no HGRU, gente, eu queria tanto que os relatórios da gestão aqui do HGRU botassem aqui pra gente quem são os inquilinos, mas eles não colocam direito, eles colocam só por imóvel. E aí, quando a gente dá uma olhadinha aqui nos imóveis, é que a gente vê, olha, tem imóvel que tá alugado ali para Estácio, tem imóvel que tá arrendado aqui pro São Judas, e por aí vai. A gente tem que olhar pro Big, então a gente tem que olhar por isso daqui. Ele não traz no relatório quem são os principais inquilinos. E aqui no VIUR, a gente tem aqui 5 inquilinos. Também tem essa concentração, e aí a gente tem aqui laboratório, e por aí vai. E agora vamos dar uma olhadinha bem rapidinho aqui nos imóveis que cada fundo imobiliário tem. E uma coisa interessante do TRXF aqui, ó, é que ele tem cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele tem um outro aqui que ele comprou. Esse fundo imobiliário que ele comprou tem 39 lojas que está alugado para o Grupo Pão de Açúcar. E tem aqui várias especificações dele falando, ó, tem 16 lojas para o Pão de Açúcar, tem 9 lojas para o Açaí, tem 3 para o Extra. Ele traz bem bonitinho isso aqui. Ponto positivo para o relatório do TRXF aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue ver a qualidade dos imóveis. Então, no caso do RVBA, não temos como avaliar, porque ele não traz isso aqui pra gente. E no caso do HGRU, a gente consegue ver aqui a participação, se tem vacância, se não, o número de locatários de cada tipo de imóvel aqui que ele tem, porém a gente também não consegue saber se são imóveis de classe A, se são imóveis de classe B, mas como todos eles está alugado, a gente não tem essa preocupação tão grande, mas nenhum deles traz isso bonitinho pra gente. No caso aqui do VIUR, a gente também tem algumas imagens aqui que ele aluga para Aranhanguera, e mostra algumas fotinhas aqui bem superficiais. A gente não consegue ver muito bem como que são os imóveis, qual que é a qualidade do imóvel, se ele é de classe A, se ele é de classe B, se ele é fácil de vender. A gente não tem essa percepção pelo relatório. E aqui, uma coisa que eu não gosto muito, tá, do TRXF, que eu esqueci de pontuar aqui para vocês, é isso daqui, ó. 51% de tudo que é de patrimônio ali do fundo são imóveis. 25% são imóveis também, mas são de outros fundos que ele é o dono, o majoritário. E ele tem aqui cotas de outros fundos imobiliários, 5%, não é tão relevante assim, então ok, mas ele tem 17% em caixa. Isso daqui é um ponto de atenção, por quê? Porque não é uma coisa que ele está guardando para fazer uma nova emissão, para investir num novo imóvel e tal. É uma coisa que ele sempre vem tendo um pouco ali em caixa. Então, ter caixa é bom? Sim, mas alocar esse caixa em um lugar que talvez vai dar um pouco mais de renda, fazer um novo investimento, é melhor. Vocês não concordam comigo? Mas não é ruim, porque eu sei que ele tá sempre, tem um pouquinho de alavancagem aqui, então ele tá mantendo um pouco em caixa justamente por conta disso, mas poderia, sei lá, explicar isso um pouco melhor pra gente que é cotista. Mas enfim, chega de enrolação, vamos aqui escolher e analisar de uma forma mais profunda, tirando ali. Uma vez vocês me perguntaram em uma caixinha, perguntando como que eu faço quando eu fico indecisa. Justamente essa análise aqui, ó. Eu analiso, vejo que todos eles têm pontos positivos e pontos negativos e eu vou fazendo esse critério aqui. O VIUR, então, por exemplo, ele tem menos de 300 milhões de patrimônio. E lembra que eu falei para vocês que é um critério que eu utilizo? Se tem menos de 300 milhões de patrimônio, eu já descarto. Por que eu analisei, então? Porque ele ainda é um setor bem interessante do segmento.
E aí, qual que é um ponto aqui? Que de todos, a concentração de receita aqui, o maior é do TRXF. Porém, quando eu olho para os inquilinos do TRXF, é mais fácil o Assaí, que é uma grande rede, sair dos imóveis que ele tem ali, que tem contratos por mais de anos aí, que vai começar a vencer só em 2030, ou um inquilino, a Ânima aqui, sair e ter ali uma vacância para esse fundo. Então, de todos eles, o que eu particularmente acho mais preocupante, talvez por não conhecer os inquilinos, é os clientes aqui, os inquilinos do VIUR. Talvez você olhe assim e fale, não, Mari, eu conheço esses inquilinos aqui, dificilmente eles vão sair e tal, te dá uma coisa assim mais tranquila. Porém, ó, tá perto de vencer, 2023 já tem muita coisa vencendo. O RBVA tem muita coisa vencendo ainda esse ano, média de 14%. A alavancagem do TRXF é um tanto quanto preocupante. Lógico que eles sempre se apoiam ali nos contratos de aluguel e tudo, mas ainda é um ponto de atenção para mim. Mari, então na sua visão, qual que é o melhor? Lembrando que nada disso aqui que eu falei é uma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, nem de nada. Qual que tem menos pontos negativos aqui? O HGRU. Então, para mim, é o que, dentre esses daqui, do setor urbano, é o mais estável. Só que também é com um dos menores rendimentos. Então, você vê aqui que quanto maior o rendimento, maior o risco. Então, sempre fica de olho nisso daí. Se você olhar só para dividendos, talvez você vai pegar uns fundos ali que tem alguns probleminhas. Dito isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais notificação aqui dos conteúdos que eu for postando. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Ah, e se vocês gostam de livros, eu deixei uma lista de livros que eu acho super interessante na descrição para vocês darem uma olhada também. Combinado? Então, tchau!